Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um encontro, para mais uma aula de direito penal. O nosso tema, Teoria Geral do Delito. Estamos falando do primeiro elemento do crime, o fato típico. E nós estamos nos elementos subjetivos, falando do crime doloso. Dolo, aspecto interno do agente. E agora a gente entra dos 6 itens combinados com os senhores. Nós entramos agora no item número 4. O item número 4, senhores, é o momento que nós vamos diferenciar o chamado dolo natural do dolo normativo. Qual é a diferença do dolo natural do dolo normativo? Senhores, a resposta é a seguinte, tá? A associação de um com o outro vai depender do sistema adotado e a teoria da conduta adotada. Como assim? Olha só, nós temos um sistema que é o chamado sistema clássico. Esse sistema clássico, ele gera, por consequência, a chamada teoria clássica ou causal da conduta. Para esse sistema aqui e para essa teoria, certo? O dolo e, claro, a culpa, que são elementos subjetivos, eles estão na chamada culpabilidade. Eles estão aqui, na culpabilidade. E aí nós teríamos na culpabilidade a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa, e nós teríamos a consciência da ilicitude. E o dolo estaria exatamente revestido disso aqui, ó, da consciência da ilicitude. Ou seja, nós temos então uma norma, certo? Esse dolo que está na culpabilidade, revestido de consciência da ilicitude, ou seja, não está no fato típico, não está na conduta do agente, certo? Esse dolo, ele tem força normativa. Então, quando se fala em dolo normativo, nós estamos falando no sistema clássico. Nós estamos falando na teoria clássica, onde o dolo repousa no terceiro elemento do crime,
onde o dolo repousa na culpabilidade. E culpabilidade aqui traz o dolo como sendo a consciência da ilicitude do fato. Está aí. É por essa razão também que esse dolo, meus amigos, ele leva o nome de dolo colorido. Se vier uma questão em prova, usando essa expressão aqui, dolo colorido, vocês saibam que nós estamos falando do sistema normativo, da teoria normativa, e o dolo é normativo também. Aqui está. Agora, quando a gente fala de dolo natural, bom, o dolo natural, meus amigos, é aquele que nós adotamos hoje no nosso Código Penal brasileiro da atualidade, com a reforma de 1984. É baseada esse dolo é baseado no chamado sistema finalista da ação. Que se caracteriza, claro, certo? Se caracteriza pela teoria finalista da conduta. E na teoria finalista da conduta, o que acontece? O dolo sai da culpabilidade, que está aqui, e vem para a conduta. O dolo vem para cá, ó. O dolo sai da culpabilidade e vem para a conduta. E esse dolo que vem para a conduta, ele leva o nome de dolo natural. E na prova, pode vir com outro nome, então. Pode vir como o nome de dolo incolor. Se aparecer esse nome, dolo incolor, vocês estão sabendo que nós estamos falando do dolo natural. Ou seja, o dolo da teoria finalista, no qual ele não está na culpabilidade, ele está na conduta, lá no primeiro elemento, no fato típico. Como é que fica aqui? Aqui, meus amigos, então, para a teoria finalista, deixa de ser consciência da ilicitude e passa a ser uma potencial consciência da ilicitude, porque o dolo saiu daqui. E aí ficou apenas uma potencial, certo? Então, para resumir, dolo natural, sistema finalista, dolo na conduta do agente. Na culpabilidade, a consciência da ilicitude ela é apenas potencial. Na teoria clássica, ou sistema clássico, o dolo é normativo, porque ele está lá na culpabilidade, é revestido por uma consciência da ilicitude. Sabendo essa diferença, vocês estão muito bem, ok? E assim, a gente venceu também aqui o número 4. Tchau para ele. Tchau para o número 4. Não nos serve mais. Número 5. Número 5, pessoal, é hora da gente se divertir.
são as espécies de dolo. Espécies, é a hora que nós vamos então agora classificar o dolo. O primeiro que nós vamos trabalhar aqui é o chamado, vamos botar sempre aqui, ó, posicionado, né? Dolo direto. Esse é o clássico. Esse é o dolo tradicional. Dolo clássico. O que será que é o dolo clássico? Eu vou dar o conceito para vocês. É a vontade dirigida a um determinado fim. Ou seja, o sujeito no dolo direto, ele tem uma vontade e uma consciência focada a um resultado. Ele tem o foco firmado em um alvo e ele não abre mão desse alvo, ele não desvia desse alvo. Exemplo tradicional, né? A quer matar B, efetua o disparo e o B morre. Esse é o exemplo clássico do que é um dolo direto. É a forma mais clássica e tradicional de todas. Certinho? Pois bem, só que nós temos uma outra classificação, que é a figura do dolo indireto. No dolo indireto, pessoal, nós vamos ter um conceito inverso. O conceito agora é inverso. No dolo indireto não há a vontade dirigida a um determinado fim. Não há um foco pré-determinado. É mais amplo o leque. Por isso que ele se divide. Nós podemos ter duas espécies de dolo indireto. Um dolo indireto ele pode ser o chamado dolo alternativo e ainda podemos ter o chamado dolo eventual. Qualquer um desses dois, senhores, se caracterizará por ser dolo indireto. Tanto alternativo quanto dolo eventual. Mas qual é a diferença? A diferença, senhores, é que no dolo alternativo, o agente quer um ou outro resultado. O agente quer um ou outro resultado. Ele não quer um resultado específico. Os resultados que se encaixarem ali para ele, ou um ou outro servem. Por exemplo,
olha aqui, A em relação a B. O A efetua um disparo. Qual é o objetivo de A? Qual é o dolo de A? Suponhamos que a questão diga que o dolo de A pode ser matar e pode ser lesionar. Ou seja, qualquer um dos dois resultados serve. Qualquer um dos dois resultados é útil. Isso é um dolo alternativo. O que tu quer? Eu quero matar ou lesionar. Bom, se o A matar, se ocorrer aqui a morte, fica fácil a gente entender qual é o crime que o A vai responder. O A vai responder por crime de homicídio consumado. Ele queria qualquer um dos dois resultados, gerou a morte de B, acabou, tá resolvido, né? Sem mistério. Bom, senhores, agora, suponhamos, certo? Suponhamos que B não morra. B não morreu. O A vai responder por qual crime? Vai responder por lesão corporal ou vai responder por tentativa de homicídio? E agora? Olha que abacaxi, ele queria qualquer um dos dois resultados. Ele queria matar ou lesionar. Ele atinge B, mas ele não mata B. Nesse caso, ele responde por qual crime? Ele responde por tentativa de homicídio ou por lesão corporal. Nesse caso, senhores, ele sempre vai responder pelo resultado mais grave, certo? Porque é o mais grave que ele aceitou. Ele não se importou. Ele disse o quê? Ou eu respondo pelo homicídio, e por isso eu vou tentar, ou por lesão corporal, então ele responde por tentativa de homicídio. Certo? Só que, como eu já falei para vocês, o dolo indireto, ele pode ser alternativo e ele pode ser também eventual. E o que seria o dolo eventual, senhores? Bom, o dolo eventual é aquele em que o agente não quer um ou outro resultado, mas o agente assume o risco de produzir o resultado. O agente assume o risco de produzir o resultado. Isso que eu coloquei aqui para vocês é característica de uma teoria do dolo adotada pelo Código Penal brasileiro, que é a teoria do assentimento. Venham aqui, venham para a tela. Olhem lá, disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Essa primeira parte é o dolo direto. Essa segunda parte é uma parte do dolo indireto chamado dolo eventual. Tá. Mas a grande questão agora é a seguinte: o que é o dolo eventual? O que é assumir o risco? Assumir o risco, meus amigos, é prever um resultado, é ter a previsão de um resultado e, mesmo prevendo, não se importar que ele aconteça. É pensar assim: olha, se eu continuar praticando essa conduta, eu posso chegar nesse resultado. Mas quer saber? E na cabeça do agente vem essa palavra aqui, ó. É isso aqui que ele pensa: foda-se, azar. Se acontecer, não tem problema.
eu mato no peito. E o exemplo tradicional damasiano, né, é aquele fazendeiro que está testando sua espingarda na sua fazenda, sabe que a arma tem grande poder de alcance e que por ali cruza uma estrada, que ao poucos transeuntes ali cruzam. Ele sabe que pode acontecer, embora não queira, pode acontecer de acabar atingindo alguma pessoa, vindo a gerar algum resultado ruim, mas ele pensa exatamente aquilo. Ele não se importa que o resultado ocorra. Se vier a acontecer, se vier a ocorrer, o que nós vamos interpretar é que esse homicídio será doloso. Doloso pelo chamado dolo eventual, porque embora ele não queira diretamente o resultado, ele assume o risco ao pensar isso aqui. É difícil de ser provado, mas em um processo é possível ser provado. Então, o dolo eventual é plenamente válido. Certo? Bom, uma questão que já caiu em prova é a seguinte: professor, todo crime admite dolo eventual? A resposta é sim. De regra, é terrível começar assim a frase, né? Mas é assim mesmo. De regra, todo crime admite dolo eventual. Menos os crimes que sejam incompatíveis. Tem crime que o texto do tipo penal só admite dolo direto. O texto, ele já corta, ele já proíbe o dolo eventual. Um exemplo, eu vou pegar aqui com vocês agora o artigo 180 do nosso Código Penal, que é o crime de receptação. Olha o que o artigo 180 diz. Vamos destacar, inclusive, né? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio coisa o quê? Que sabe ser produto de crime. Sabe. Esse crime exige o dolo direto, ou seja, tu tem que saber que é produto de crime e adquirir. Não existe a possibilidade de dizer assim, olha, talvez seja produto de crime, e se for, foda-se, vou adquirir igual. Não. A lei exige que seja o quê? Dolo direto. A não ser que tivesse dito assim aqui, ó. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio alheio, coisa que sabe ou deveria saber produto de crime. Aí sim, se dissesse dessa maneira, a receptação admitiria dolo eventual. Mas não é o caso. Ok? Então, esse é um exemplo de crime que não cabe dolo eventual. Mais um exemplo, vamos pegar aqui o artigo 339, lá nos crimes contra a administração pública. O crime de denunciação caluniosa. 339. Dar causa à instauração de investigação policial,
de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Não é o sabe ou deveria saber. Esse crime também não admite dolo eventual. É um crime, só se pune o dolo direto. Está aí. Então nós temos aqui pelo menos duas exceções para os senhores guardarem a título de prova, certo? Que é a receptação e a denunciação caluniosa. Professor, e um crime como, por exemplo, o homicídio? O homicídio, que é um crime que admite tanto o dolo direto como o dolo eventual. Tem diferença entre peso, o dolo direto e o dolo eventual? Isso já caiu em prova também. Tem diferença? Tem diferença? Tem pesos distintos? Resposta: não. O direito penal brasileiro, ele não estabeleceu pesos distintos para dolo direto ou dolo eventual. Ele estabeleceu pesos distintos para crimes dolosos e crimes culposos. Mas entre dolo direto e eventual, não. Exemplo, vamos lá então para o próprio homicídio, para que os senhores entendam. Lá no artigo 121. Tá aqui. Próprio homicídio simples, matar alguém. Pode ser por dolo direto, pode ser por dolo eventual. A pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Reclusão de 6 a 20 anos. Se for dolo direto, reclusão de 6 a 20 anos. Se for dolo eventual, reclusão de 6 a 20 também. Certo? Não muda nada a pena em abstrato. A pena em abstrato é a mesma. Talvez quem cometa o crime em dolo eventual pode eventualmente ter uma pena menor pelas circunstâncias concretas do crime, mas às vezes também maior, vai depender do caso concreto. Mas a pena em abstrato é a mesma, certo? E para terminar, o dolo eventual, é importante, meus amigos, que a gente cuide quanto a esse aspecto aqui, ó. Crimes de trânsito, certo? Por quê, pessoal? Porque existe uma grande dúvida. Por exemplo, o fato do indivíduo dirigir em alta velocidade acaba atropelando e matando uma pessoa. Será que esse indivíduo está assumindo o risco de produzir o resultado e assim ele ser responsabilizado por homicídio doloso, por dolo eventual? Ou será que isso é uma mera imprudência e, se gerar a morte, ele deveria responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor? Pois é, amigos, existem casos e casos. Para saber efetivamente é preciso buscar isso aqui, ó. A jurisprudência por muito tempo entendeu que isso seria dolo eventual. O STJ, por muito tempo, firmou esse tipo de entendimento. Hoje isso é mais flexibilizado. É preciso buscar exatamente essa questão. Esse sujeito, ele realmente não se importava com a vida alheia? Ou esse sujeito, por um acaso, ele deu de ombros e
e apenas foi imprudente. Se ele apenas foi imprudente, o crime dele é culposo. Então tem que ter mais uma série de aspectos. Por exemplo, era durante o dia, além de alta velocidade, ele ainda estava embriagado, tinha muita gente na via. Isso tudo leva a crer no dolo eventual. Mas era madrugada, ele não estava embriagado, ele estava diligente, embora em alta velocidade. Isso tudo leva a afastar o dolo eventual e deixar meramente o crime culposo. Hoje, o que a gente sabe, então? Só o fato de ser um crime de trânsito, por si só, isso não caracteriza, pessoal, não caracteriza dolo eventual. Vai ter que se analisar o caso concreto. Certinho? Muito bem. Vencido aqui o dolo indireto, a gente tem agora uma outra classificação. Vamos para ela. Próxima classificação é o chamado dolos bônus e dolos malos. Pois é, esse tipo de classificação, ela é mais usada no direito civil. Mas no direito penal, ela é utilizada também, meus amigos, para tratar de intensidades de dolo. Certo? Embora para a pena genérica isso seja irrelevante, ou seja, o peso é o mesmo, a título doutrinário tem diferença. Quer ver uma coisa? Quando a gente pega o homicídio e a gente vai no homicídio qualificado, que diz assim, ó, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Ora, o que é motivo torpe? É um motivo repugnante, asqueroso, que demonstra uma pobreza de espírito por parte daquele que o comete. Por exemplo, matar alguém por motivo de cor. Matar alguém pela sua orientação sexual. Isso é motivo torpe. Esse dolo costuma se chamar de dolos malos, porque a sua intensidade ela é negativa. Já o dolos bônus costuma ser algo que costuma ser um pouco mais aceitável. E aí geralmente serve para fazer com que a pena seja menor e não com que a pena seja maior. Exemplo. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção. O domínio de violenta emoção, né, meus amigos? Aquele caso em que o indivíduo fica praticamente cego, age instantaneamente. Isso costuma ser um dolus bônus, porque traz um benefício na pena. Feita essa classificação, dolos bônus e dolos malos, a gente tem uma outra também, que é o chamado dolo de propósito e dolo de ímpeto.
Dolo de propósito e dolo de ímpeto. Qual é a diferença? Dolo de propósito, meus amigos, ocorre nos chamados crimes premeditados, premeditação. Mesmo que pequeno, o sujeito antecipa, elabora, ele vive um pouco do seu dolo. Isso é o dolo de propósito. O dolo de ímpeto é aquele que surge instantaneamente. E aí nós costumamos ter ele nos chamados crimes passionais. Os crimes passionais costumam ter esse dolo, chamado de dolo de ímpeto. Certo? Feita essa classificação, foi também próxima. Dolo genérico. E dolo específico. Dolo genérico e dolo específico. Qual é a diferença? Senhores, primeiro que essa denominação, ela já não é mais bem aceita, certo? Nós não aceitamos ela bem hoje, com a reforma penal, com a Lei 7.209 de 84, a gente trabalha a denominação um pouquinho diferente, tá? O dolo genérico costuma ser o núcleo do tipo. Que é o verbo nuclear, né? O núcleo do tipo, que é o verbo nuclear. Então, no furto, seria, por exemplo, o subtrair. Ok? Já o dolo específico, a gente costuma chamar agora de elemento subjetivo do tipo penal. Elemento subjetivo do tipo penal, que é a finalidade que alguns crimes exigem. No furto, por exemplo, se exige para quê? Subtrair para si. Esse para si seria o antigo dolo específico, que é o elemento subjetivo do tipo penal. No crime de injúria, injuriar é o núcleo do tipo, ofender alguém. Ter a intenção de que essa pessoa tenha a sua honra subjetiva atingida é o elemento subjetivo, que outrora era chamado de dolo específico. Certo? É o objetivo, a finalidade, e o dolo genérico, o núcleo do tipo. Próxima classificação. Dolo presumido. Ou seja, situações em que, quando um caso concreto aconteceu um caso concreto, presume-se que ele é doloso. Já não preciso nem dizer, né?
Não se admite no direito penal brasileiro. Dolo no Brasil, ele tem que ser demonstrado, provado. Ele não é presumido. Até porque, duas coisas. Primeiro, tem crimes que podem ser culposos e situações que não é crime. Então tem que cuidar. E segundo, que é vedado no Brasil a responsabilidade penal objetiva. Então, essa modalidade que vocês estão vendo aqui, dolo presumido, ela não tem aplicabilidade. Próxima classificação. Dolo de dano e dolo de perigo. Qual é a diferença de dolo de dano para dolo de perigo? Fácil. Dolo de dano é aquele que existe nos chamados crimes de dano. Dolo de perigo é aquele que existe nos chamados crimes de perigo. Qual é a diferença? Crimes de dano são aqueles que podem gerar uma lesão ao bem juridicamente protegido. Crimes de perigo, como o nome diz, só geram um perigo, uma ameaça de lesão a um bem juridicamente protegido. Exemplo, vem comigo. Vamos pegar aqui o artigo 129. O 129 é o crime de lesão corporal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Primeira pergunta, esse crime, ele é um crime de dano ou ele é um crime de perigo? Se uma pessoa é lesionada, ela tem uma lesão ao bem jurídico, integridade física ou só um risco de lesão? Ela tem a lesão. Se ela tem a lesão, senhores, significa que aqui nós temos um crime de dano. Logo, o dolo do agente aqui é um dolo de dano. Certo? É um dolo de dano. Agora, se eu for para o artigo 130, olha como é que começa o nome do capítulo. Da periclitação da vida e da saúde. Periclitação não são crimes contra o Péricles. Periclitação quer dizer crimes de perigo. Então, se a gente pegar o artigo 130, o crime é perigo de contágio venéreo. E vocês vão ver que não é lesionar, não é contaminar, é expor alguém a contágio de moléstia venérea. Expor, colocar em risco. E aqui admite dolo eventual, né? De que sabe ou deve saber que está contaminado. Esse crime admite dolo eventual. Isso aqui é um crime de perigo. Então, quando o indivíduo pratica esse crime, vocês sabem que o dolo dele é um dolo de perigo. Fácil, sem mistério nenhum. Próxima classificação. Dolo de primeiro
e segundo graus. Nós podemos ter, então, um dolo de primeiro grau e podemos ter também um dolo de segundo grau. Dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau. Qual é a diferença? No dolo de primeiro grau, meus amigos, a minha vontade é dirigida a um determinado fim e para alcançar esse fim, eu não preciso aceitar, eu não preciso ter a intenção de cometer outros crimes. O A quer matar o B. O A quer matar o B. Certo? Aponta a arma, dá um único tiro certeiro, mata o B. Isso é um dolo direto, claro, e ainda posso dizer que é um dolo direto de primeiro grau. Sem mistério, tranquilo. Agora, o que seria um dolo de segundo grau? Dolo de segundo grau é quando o indivíduo visa, ele tem a vontade e a consciência de gerar outros resultados para obter aquele primeiro que ele queria. Ele sabe que para alcançar aquele primeiro, ele precisa ter a vontade de praticar outros. Exemplo do professor Damásio de Jesus. O sujeito sabe que o seu algoz, aquele que ele quer matar, está dentro de um trem, em um determinado vagão. Então, o que ele faz? Ele joga uma bomba, uma granada, para dentro desse vagão. Ele sabe que dentro desse vagão existe mais uma série de pessoas. Inúmeras pessoas. Ele tem a intenção de matar todo mundo nesse vagão, porque ele quer também matar o seu algoz. Então, ocorrendo todas aquelas mortes, eu posso dizer que para o seu algoz, o dolo é de primeiro grau. E todas as outras mortes que ali estão, é de segundo grau. Não é um dolo alternativo, porque não é ou uma morte de um ou de outro, não. Não é dolo eventual, porque o indivíduo quer todas as mortes. No dolo eventual ele não se importa se acontecer, certo? Então isso é dolo de segundo grau, quando o indivíduo quer vários resultados em detrimento de um. Parcela da doutrina fala ainda em dolo de terceiro grau. Se, por exemplo, dentro desse vagão existisse uma mulher grávida, mas não é aceito, né? Todos os resultados mortes são queridos pelo indivíduo ali e todos são de segundo grau, ok? Não tem peso. Por direito penal é tudo crime doloso também. Próxima classificação. O chamado dolo geral. Dolo geral ou erro sucessivo. Dolo geral ou erro sucessivo. Professor, a impressão que eu tenho é que já falaste o dolo genérico. Não. Dolo genérico que hoje é elemento nuclear do tipo. Aqui eu estou falando do dolo geral, não genérico. São sinônimos, tá? Dolo geral ou erro sucessivo. Nesse caso, pessoal, o indivíduo, ele tem o dolo da conduta e do resultado. Ele comete um erro quanto ao nexo causal. Ou seja, ele quer um resultado, alcança esse resultado, porém, de forma diferente do que ele imaginava. No seu campo de dolo, era de um modus operandi, acabou se dando de outro sem ele perceber.
ele vai responder pelo resultado, certo? Responderá pelo resultado, isso é muito importante, porque ele queria esse resultado, ele alcançou. Exemplo. Tício quer matar o Caio, certo? Tício quer matar o Caio. Tício, então, efetua disparos em Caio. O Tício agora... Não, vamos fazer melhor. Tício, querendo matar o Caio, envenena o Caio. Envenena o Caio. O Tício agora quer esconder o corpo. Quer esconder o corpo. Ok? E coloca o corpo do Caio no rio. A perícia encontra o corpo e o laudo aponta que a causa da morte foi asfixia. Asfixia por afogamento. Vejam, a intenção do Tício era matar com veneno. Todavia, o que matou mesmo foi o afogamento do rio. A grande pergunta que se tem que fazer, a primeira pergunta, o que o Tício queria? Matar. Qual foi o resultado? A morte. Ele queria matar e matou. Então o Tício responderá pelo homicídio. Responderá pelo resultado, pelo homicídio consumado, pelo dolo geral. No geral, queria matar e conseguiu. Se fosse aqui a teoria objetiva de Roxen, que nós já vimos, se poderia até discutir sobre a questão da tentativa, mas não é o que o nosso direito penal prega. Nosso direito penal prega o dolo geral, certo? Queria matar e matou, um erro sucessivo porque ele desconhecia que o Caio ainda estava vivo quando foi jogado no rio. O que se discute aqui na doutrina é qual qualificadora que deveria incidir. Para a parte da doutrina, esse homicídio deveria ser qualificado pela forma que o Tício queria matar, e aí pelo envenenamento, meio insidioso. Outra parcela da doutrina entende que nesse caso deveria prevalecer a qualificadora que realmente matou, a asfixia, que é o afogamento. Essa discussão ainda tem muito tempo para se degladiar. Mas o fato é que aqui vocês estão diante do dolo geral ou erro sucessivo. E por fim, mais uma classificação. Dolo antecedente atual e consequente. Dolo antecedente, atual e consequente. Qual é a diferença? Senhores, dolo antecedente é aquele dolo que o indivíduo tem antes da sua conduta criminosa. Certo? Isso é o dolo antecedente.
Para alguns autores, esse dolo é suficiente para que o crime aconteça. Para outros, não. De qualquer maneira, ele é chamado assim, né? Dolo antecedente. Dolo atual é aquele dolo que está ocorrendo durante o crime. E óbvio que o dolo consequente é o dolo que surge depois da conduta do agente. E esse dolo aqui, chamado de dolo consequente, eu posso dizer que ele é um dos mais importantes para nós. Por que ele é um dos mais importantes? Por um motivo muito singelo. Ele é aqueles dolos que diferenciam um crime do outro. Por exemplo, esse dolo vai diferenciar o crime de apropriação indébita do crime de estelionato. Vamos ver o que cada um desses crimes diz? Vem comigo. Vamos lá para o 168. Apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Perceba, amigos, que o dolo na apropriação indébita, ele é consequente. O indivíduo, ele tem a coisa de boa fé. Depois que ele tem a posse da coisa, é que surge o dolo de cometer o crime. Então, vamos supor que o indivíduo, vamos pegar um exemplo, já que hoje em dia é difícil acontecer, né? Mas o indivíduo vai em uma locadora de filmes, onde ele tem cadastro, ele aluga um filme, é o seu filme favorito, aí ele pensa assim, pô, eu tenho que devolver agora, ou seja, tudo de boa fé. Mas agora vem o diabinho na cabeça dele e diz, para, meu, tu tá indo morar em outro país, é teu filme favorito, é original, não devolve mais. Nesse momento surge o dolo, veja, posterior à conduta de cometer o delito. Esse é o dolo consequente. E é exatamente a diferença para o crime de estelionato. O verbo do estelionato é obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Agora o dolo é antecedente. O sujeito, ele já vai na locadora com maldade, já pensando em cometer o crime. Ele vai em uma locadora que ele não tem cadastro, ele apresenta documentos falsos, ele pega o filme e, obviamente, não devolve mais. Agora a conduta é de estelionato, enquanto a outra era apropriação indébita. A diferença dos dois crimes reside no momento do dolo. Vejam a importância dessa classificação. Ok? E por fim, para encerrarmos o estudo do dolo, o número 6. Número 6. Dolo nas contravenções penais.
Dolo nas contravenções penais. Para falar sobre o dolo nas contravenções, a gente precisa ir lá para o decreto 3688 de 41. É o que nós vamos fazer agora. Vamos pegar lá. Decreto 3688, 41. Bom, por alguma razão eu não estou conseguindo abrir aqui o meu. Não consigo entender o porquê. Consegui. Artigo 3º. Olha o que o artigo 3º diz para nós. Para a existência da contravenção, basta ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa se a lei faz depender de um ou de outra qualquer efeito jurídico. A gente tem que levar em conta a segunda parte do artigo 3º. Para ter efeito jurídico uma contravenção, tem que ter dolo ou culpa. Opa, desculpem. Como eu disse, está tendo um problema. A primeira parte, senhores, do artigo 3º, basta ação ou omissão voluntária, remete a 1940. Nós temos um sistema finalista a partir de 84, que exige dolo ou culpa. Então, assim como para os crimes, exige-se dolo ou culpa também para as contravenções. Vou pôr aqui, ó. Dolo nas contravenções se exige da mesma forma que para os crimes. Fechou. Agora sim. Certinho? E assim a gente fecha o crime doloso. Próximo vídeo, próxima aula, vamos falar sobre o crime culposo. Mas, como eu disse, isso é assunto para o próximo vídeo. Agora é a hora do cafezinho, do chazinho, daquela relaxada. Daqui uns minutinhos estamos de volta. Valeu, aguardo vocês.